Linguagem. 1. Literatura versus língua de pau. Longa Noite, Diário do Comércio, 4 de junho de 2012. Se há uma coisa que quanto mais você perde, menos sente falta, é a inteligência. Uso a palavra não no sentido vulgar de habilidadezinhas mensuráveis, mas no de percepção da realidade. Quanto menos você percebe, menos percebe que não percebe. Quase que invariavelmente a perda vem por isso acompanhada de um sentimento de plenitude, de segurança, quase de infalibilidade. É claro, quanto mais burro você fica, menos atina com as contradições e dificuldades e tudo lhe parece explicável em meia dúzia de palavras. Se as palavras vêm com a chancela de inteligência falante, então, meu filho, nada mais no mundo pode se opor à força avassaladora dos chavões que, no estalar de dedos, respondem a todas as perguntas, dirimirem todas as dúvidas e instalam com soberana tranquilidade o império do consenso final. Refiro-me especialmente a expressões como desigualdade social, diversidade, fundamentalismo, direitos, extremismo, intolerância, tortura, medieval, racismo, ditadura, crença religiosa e similares. O leitor pode, se quiser, completar o repertório mediante breve consulta às sessões de opinião da chamada grande imprensa. Na mais ousada das hipóteses, não passam de uns 20 ou 30 vocábulos. Existe algo entre os céus e a terra que esses termos não exprimam com perfeição, não expliquem nos seus mais mínimos detalhes, não transmutem em conclusões inabaláveis que só um louco ousaria contestar? Em torno deles gira a mente brasileira hoje em dia, incapaz de conceber o que quer que esteja para além do que esse exíguo vocabulário pode abranger. Que essas certezas sejam ostentadas por pessoas que ao mesmo tempo fazem profissão de fé relativista e até mesmo neguem peremptoriamente a existência de verdades objetivas, eis uma prova suplementar daquilo que vinha dizendo. Quanto menos você entende, menos entende que não entende. Ao invés da economia, onde vigora o princípio da escassez, na esfera da inteligência rege o princípio da abundância. Quanto mais falta, mais dá a impressão de que sobra. A estupidez completa, se tão sublime ideal se pudesse atingir, corresponderia assim à plena autossatisfação universal. O mais eloquente indício é o fato de que, num país onde há 30 anos não se publica um romance, uma novela, uma peça de teatro que vale a pena ler, ninguém dê pela falta de uma coisa outrora tão abundante, tão rica nestas plagas, que era a, como se chamava mesmo? Literatura. Digo que essa entidade sumiu porque, creiam, não cesso de procurá-la. Vasculho catálogos de editoras, reviro a internet em busca de sites literários, leio dezenas de obras de ficção e poesias que seus autores têm o sadismo de me enviar, e no fim das contas encontrei o quê? Nada. Tudo é monstruosamente bobo, vazio, presunçoso e escrito em língua de orangotangos. No máximo aponta aqui e ali algum talento anêmico que para vingar precisaria ainda de muita leitura, experiência da vida e uns bons tabefes. Mas, assim como não vejo nenhuma obra de literatura imaginativa que mereça atenção, muito menos deparo nas resenhas de jornais e nas revistas de cultura que não cessam de aparecer com alguém que se dê conta do descalabro do supremo escândalo intelectual que é um país de quase 200 milhões de habitantes, com uma universidade em cada esquina, sem nenhuma literatura superior. Ninguém se mostra assustado, ninguém reclama, ninguém diz um ai. Todos parecem sentir que a casa está na mais perfeita ordem e alguns até são loucos o bastante para acreditar que o grande sinal de saúde cultural do país são eles próprios. Pois não houve até um ministro da cultura que assegurou estar a nossa produção cultural atravessando um dos seus momentos mais brilhantes, mais criativos? Media de certo pelo número de shows de funk. Estão vendo como no reino da inteligência, escassez e abundância? Mas o pior não é a penúria quantitativa. Da independência até os anos 1970, a história social e psicológica do Brasil aparecia translúcida na literatura nacional. Lendo os livros de Machado de Assis, Raul Pompeia, Lima Barreto, Antônio de Alcântara Machado, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Jorge Amado, Marques Rebelo, José Geraldo Vieira, Ciro dos Anjos, Octávio de Faria, Aníbal Machado e tantos outros, obtínhamos a imagem vívida da experiência de ser brasileiro, refletida com toda a variedade das suas manifestações regionais e epocais e com toda a complexidade de relações entre alma e história, indivíduo e sociedade. A partir da década de 1980, a literatura brasileira desaparece. A complexa e rica imagem da vida nacional que se via nas obras dos melhores escritores é então substituída por um sistema de estereótipos, vulgares e mecânicos até o desespero e infinitamente repetidos pela TV, pelo jornalismo, pelos livros didáticos e pelos discursos dos políticos. No mesmo período, o Brasil sofreu mudanças histórico-culturais avassaladoras, que sem o testemunho da literatura não podem se integrar no imaginário coletivo nem muito menos tornar-se objeto de reflexão. Foram 30 anos de metamorfoses vividas em estado de sono hipnótico, talvez irrecuperáveis para sempre.
O tom de certeza definitiva com que qualquer bobagem politicamente correta se apresenta hoje como o nec plus ultra da inteligência humana jamais teria se tornado possível sem esse longo período de entorpecimento e de trevas, essa longa noite de inteligência ao fim da qual estava perdida a simples capacidade de discernir entre o normal e o aberrante, o sensato e o absurdo, a obviedade gritante e o ilogismo impenetrável. A palavra gatilho, Diário do Comércio, 8 de junho de 2012. No artigo anterior, mencionei alguns termos da língua de pau, que domina hoje o debate público do Brasil, inclusive e sobretudo entre intelectuais que teriam como obrigação primeiro analisar a linguagem usual, libertando-a do poder hipnótico dos chavões e restaurando o trânsito normal entre língua, percepção e realidade. Mas estou longe de pensar que os chavões são inúteis. Para o demagogo e charlatão, servem para despertar na plateia, por força do mero automatismo semântico decorrente do uso repetitivo, as emoções e as reações desejadas. Para o estudioso, são a pedra de toque para distinguir entre o discurso da demagogia e o discurso do conhecimento. Sem essa distinção, qualquer análise científica da sociedade e da política seria impossível. A linguagem dos chavões caracteriza-se por 3 traços inconfundíveis. 1. Aposta no efeito emocional imediato das palavras, contornando o exame dos objetos e experiências correspondentes. 2. Procura dar a impressão de que as palavras são um traslado direto da realidade, escamoteando a história de como seus significados presentes se formaram pelo uso repetido expressão de preferências e escolhas humanas. Confundindo propositadamente palavras e coisas, o agente político dissimula sua própria ação e induz a plateia a crer que decide livremente com base numa visão direta da realidade. 3. Confere a autoridade de verdades absolutas e afirmações que, na melhor das hipóteses, têm uma validade relativa. Um exemplo é o uso que os nazistas faziam do termo raça. É um conceito complexo e ambíguo, onde se mistura elementos de anatomia, de antropologia física, de genética, de etnologia, de geografia humana, de política e até de religião. A eficácia do termo na propaganda dependia precisamente de que esses elementos permanecessem mesclados e indistintos, formando uma síntese confusa capaz de evocar um sentimento de identidade grupal. Eis porque a Gestapo mandou apreender o livro de Eric Wegelin, História da Ideia da Raça, 1933, um estudo científico sem qualquer apelo político. Para funcionar como símbolo motivador da União Nacional, o termo tinha de aparecer como uma tradução imediata de uma realidade visível, não como aquilo que realmente era, o produto histórico de uma longa acumulação de pressupostos altamente questionáveis. Do mesmo modo, o termo fascismo, que cientificamente compreendido se aplica com bastante propriedade a muitos governos esquerdistas do terceiro mundo, é usado pela esquerda como rótulo infamante para denegrir ideias tão estranhas ao fascismo como a liberdade de mercado, o anti-abortismo ou o ódio popular ao mensalão. Certa vez no debate ouvi um ilustre professor da USP exclamar: liberalismo é fascismo. Gentilmente pedi que a criatura citasse um exemplo, umzinho só, de governo fascista que não praticasse um rígido controle estatal da economia. Não veio nenhum, é claro. A palavra fascismo na boca do distinto não era o signo de uma ideia ou coisa, era uma palavra gatilho fabricada para despertar reações automáticas. Deveria ser evidente, à primeira vista, que os termos usados no debate político e cultural raramente denotam coisas objetos do mundo exterior, mas sim uma amálgama de conjecturas, expectativas e preferências humanas, que, portanto, nenhum deles tem qualquer significado além do feixe de contradições e dificuldades que encerra, através das quais, e só através das quais, chegam a designar algo no mundo real. Você pode saber o que é um gato simplesmente olhando para um gato, mas democracia, liberdade, direitos humanos, igualdade, reacionário, preconceito, discriminação, extremismo, etc., são entidades que só existem na confrontação dialética de ideias, valores e atitudes. Quem quer que use essas palavras dando a impressão de que refletem realidades imediatas, improblemáticas, reconhecíveis à primeira vista, é um demagogo e charlatão. Aquele que assim escreve ou fala não quer despertar em você a consciência de como as coisas se passam, mas apenas uma reação emocional favorável à pessoa dele, ao partido dele, aos interesses dele. É um traficante de entorpecentes posando de intelectual e professor. A frequência com que as palavras gatilhos são usadas no debate nacional como símbolos de premissas autoprobantes, valores inquestionáveis e critérios infalíveis do certo e do errado, já mostra que o mero conceito da atividade intelectual responsável desapareceu do horizonte mental das nossas classes falantes, sendo substituído por sua caricatura publicitária e demagógica. Como chegamos a esse estado de coisas? Investigá-lo é trabalhoso, mas não substancialmente complicado. É só rastrear o processo de ocupação de espaços na mídia, no ensino e nas instituições de cultura, que foi pelo uso obsessivamente repetitivo de chavões, uniformizando a linguagem dos debates públicos e imantando de valores positivos ou negativos, atraentes ou repulsivos, um certo repertório de palavras que então passaram a ser utilizados como gatilhos de reações automatizadas uniformes completamente predizíveis.
Se você é treinado para ter sempre as mesmas reações diante das mesmas palavras, acaba enxergando somente o que é capaz de dizer, e dificilmente consegue pensar diferente do que os donos do vocabulário mandaram pensar. Esse foi um dos principais mecanismos pelos quais a festiva democratização do Brasil acabou extinguindo na prática a possibilidade de qualquer debate substantivo sobre o que quer que seja. Figuras de linguagem em A Fórmula para Enlouquecer o Mundo, Diário do Comércio, 11 de junho de 2007. Toda figura de linguagem expressa compactamente uma impressão sem indicar com clareza o fenômeno objetivo que a suscitou. Decomposta analiticamente, revela-se portadora de muitos significados possíveis, alguns contraditórios entre si, que podem corresponder à experiência em graus variados. No Brasil de hoje, todos os formadores de opinião mais salientes, sem exceção visível, comentaristas de mídia, acadêmicos, políticos, figuras do show business, pensam por figuras de linguagem sem a mínima preocupação ou capacidade de distinguir entre a fórmula verbal e os dados da experiência. Impõem seus estados subjetivos ao leitor ou ouvinte de maneira direta, sem uma realidade mediadora que possa servir de critério de arbitragem entre emissor e receptor da mensagem. A discussão racional fica assim inviabilizada na base, sendo substituída pelo mero confronto entre modos de sentir, uma demonstração mútua de força psíquica bruta que dá a vitória quase que necessariamente ao lado mais barulhento, histriônico, fanático e intolerante. Como as pessoas pressentem de algum modo que essa situação ameaça descambar para a pura e simples troca de insultos, se não de tapas ou de tiros, o remédio que improvisam por mero automatismo é apegar-se às regras de polidez como símbolo convencional e sucedâneo da racionalidade faltante, como se um sujeito declarar calmo e educadamente que os gatos são vegetais fosse mais racional do que berrar indignado que são animais. O resultado é que a linguagem dos debates públicos se torna ainda mais artificiosa e pedante, facilitando o trabalho dos demagogos e manipuladores. É um ambiente de alucinação e farsa, no qual só o pior e mais vil pode prevalecer. O cúmulo da devassidão mental se alcança quando as leis penais passam a ser redigidas dessa maneira. Se a definição de uma conduta delituosa é vaga e imprecisa, a tipificação do crime correspondente se torna pura matéria de preferência subjetiva do juiz ou de pressão política por parte de grupos interessados. Assim, por exemplo, o agitador que pregue abertamente a inferioridade da raça negra e o engraçadinho que faça uma piada ocasional sobre negros podem ser condenados à mesma pena por delito de racismo. Duas condutas qualitativamente incomparáveis são niveladas por baixo. Não há mais diferença entre delito e aparência de delito. É a mulher de César às avessas. Não é preciso ser criminoso, basta parecê-lo. Basta caber numa definição ilimitadamente elástica que inclui desde o uso impensado de certas palavras até a doutrinação genocida explícita e feroz. Racismo é uma figura de linguagem, não um conceito rigoroso correspondente a condutas determinadas. Uma lei que o criminalize é um jogo de azar, no qual a justiça e a injustiça são distribuídas a esmo, por juízes que têm a consciência tranquila de estar agindo a serviço da liberdade e da democracia. É uma comédia. Quem se der o trabalho de distinguir analiticamente os vários sentidos com que a palavra racismo é usada em diversos contextos, verificará que corresponde a condutas muito diferentes entre si, das quais algumas podem ser criminosas. Estas é que têm de ser objeto de lei, não o saco de gatos denominado racismo. E homofobia, então? Seu sentido abrange desde o impulso homicida até devoções religiosas, desde a discussão científica de uma classificação nosológica até a repulsa espontânea por certo tipo de carícias, tudo isso criminalizado por igual. Quem cria e redige essas leis são, obviamente, pessoas sem um mínimo senso de responsabilidade por seus atos. São adolescentes embriagados de um delírio de poder. São mentes disformes e antissociais. São sociopatas perigosos. Só eleitores totalmente ludibriados podem ter elevado esses indivíduos à condição de legisladores, dando realidade à fantasia macabra do Dr. Mabuse, de Fritz Lang. A revolução dos loucos, tramada no hospício para subjugar a humanidade sã e impor a demência como regra. E não pense que ao dizer isso, esteja eu mesmo apelando a uma figura de linguagem, hiperbolizando os fatos para chamar atenção sobre eles. A incapacidade de distinguir entre sentido literal e figurado, a perda da função denominativa da linguagem e a redução da fala a um jogo de intimidação e sedução sem satisfações a prestar à realidade são sintomas psiquiátricos característicos. Quando eu tomei conhecimento dos diagnósticos políticos sociais elaborados pelos psiquiatras Joseph Gable e Lyle H. Ruster Jr., que, indo além da concepção schellingiana da doença espiritual, classificava as ideologias revolucionárias como patologias mentais em sentido estrito, achei que exageravam. Hoje sei que estavam certos. As figuras de linguagem são instrumentos indispensáveis, não só na comunicação, como na aquisição de conhecimento. Quando não sabemos declarar exatamente o que é uma coisa, dizemos a impressão que ela nos causa. Todo conhecimento começa assim. Benedetto Croce definia a poesia como expressão de impressões. Toda incursão da mente humana
num domínio novo e inexplorável, é nesse sentido poética. Começamos dizendo o que sentimos e imaginamos. É do confronto de muitas fantasias diversas, incongruentes e opostas que é da realidade da coisa e do objeto um dia chega a se desenhar diante dos nossos olhos, clara e distinta, como que aprisionada numa malha de fios imaginários, como a tridimensionalidade do espaço que emerge das linhas traçadas numa superfície plana. Suprimir as metáforas e metonímias, as analogias e as hipérboles, impor universalmente uma linguagem inteiramente exata, definida, científica, como chegaram a ambicionar os filósofos da escola analítica, seria sufocar a capacidade humana de investigar e conjecturar. Seria matar a própria inventividade científica sob desculpa de dar à ciência plenos poderes sobre as modalidades pré-científicas de conhecimento. Mas, inversamente, encarcerar a mente humana numa trama indeslindável de figuras de linguagem rebeldes a toda análise, e impor o jogo de impressões emotivas como substituto da discussão racional e fazer de simbolismos nebulosos a base de decisões práticas que afetarão milhões de pessoas, é um crime ainda mais grave contra a inteligência humana. É escravizar toda uma sociedade ou várias à confusão interior de um grupo de psicopatas megalômanos. 2. Escritores versus fingidores. Literatura do Baixo Ventre, Jornal da Tarde, 3 de julho de 2003. Nas suas memórias de 1994, Adolfo Bioy Cesares deixou esse depoimento sobre sua colaboração com Jorge Luiz Borges. As primeiras coisas vêm primeiro e as segundas podem se esquecer. A prioridade era a literatura, a adequação literária, a filosofia, a verdade. Para os dois, o mais importante era compreender. Então não se tratava dele nem de mim, de quem havia falado, mas de haver entendido a verdade de algo. Fecha aspas. No mesmo sentido, já havia anotado em Diário e Fantasia, a inteligência trabalha como uma espécie de ética, não permite concessões, não tolera ruindades. Quantos escritores brasileiros das últimas 3 ou 4 décadas poderiam repetir essas palavras com igual sinceridade? Para começar, não acreditam em verdade. Livram-se dela com 2 ou 3 chavões relativistas ou desconstrucionistas e não pensam mais nisso. Quanto à sinceridade, imaginam que isso consiste em detalhes de fisiologia sexual. A grande literatura nasce da síntese do fervor, da devoção, da sinceridade moral, com a elevação da inteligência e a amplitude da visão do mundo. Entre as décadas de 20 e 60, as letras brasileiras quase alcançaram o ponto de fusão, em que a mistura desses elementos produziria a high seriousness exigida por Matthew Arnold. Mas depois a mistura desandou. Voltamos miseravelmente à escrita dos Samoiedas, os literatos da Brusundanga, assim descritos por Lima Barreto em 1922, abre aspas. Não há na maioria daquela gente uma profundeza de sentimento que a impila a ir ao âmago das coisas que fingem amar, de decifrá-las pelo amor sincero em que as têm, de querê-las totalmente, de absorvê-las. Só querem a aparência das coisas. A glória das letras só a tem quem a elas se dá inteiramente. Nelas, como no amor, só é amado quem se esquece de si inteiramente e se entrega com fé cega. Os Samoiedas contentam-se com as aparências literárias e a banal simulação de notoriedade, umas vezes por incapacidade de inteligência, em outras por instrução insuficiente ou viciada quase sempre, porém, por falta de verdadeiro talento poético de sinceridade. Fecha aspas. A sinceridade mede-se pelo esforço. Antes de acertar definitivamente a mão com La Invention de Morel, 1940, Bioy, ou sei lá como é que se pronuncia isso, B-I-O-Y, escreveu dos 20 aos 26 anos uma infinidade de contos e romances muito ruins, mas não foi tempo perdido. Abre aspas. Naquele período de criação contínua e desafortunada, li e estudei muito. Li literatura espanhola com a intenção de abarcá-la na diversidade dos seus gêneros, desde os começos até o presente, sem limitar-me aos autores e livros mais conhecidos. Literatura argentina sem excluir formas populares como as letras de tango e milonga, que selecionava em El Alma que canta e em El Canta Claro, para uma provável antologia. Literatura francesa, inglesa, norte-americana e russa, algo da alemã, da italiana, da portuguesa, desde logo essa de Queiroz. Literatura grega e latina, algo da chinesa, da japonesa, da persa, teorias literárias, versificação, sintaxe, gramática, The Art of Writing, de Stevenson, Dealing with Words, de Vernon Lee, filosofia, lógica simbólica, introduções às ciências, classificações das ciências, introdução às matemáticas, a Bíblia, Santo Agostinho, padres da igreja, a relatividade, a quarta dimensão, teorias biológicas, fecha aspas. Basta ler esse parágrafo para perceber instantaneamente o que há de errado com a cultura nacional. O romancista argentino, como aliás em seu tempo, o pobre Lima Barreto, espremendo o orçamento raquítico para comprar livros de filosofia e ciência, estudou mais durante esses 6 anos do que o fez ao longo da vida inteira qualquer dos escritores nacionais que o nosso público de hoje aplaude.
Quantos dentre eles chegam a ter ao menos o interesse, por vago e preguiçoso que seja, de estender sua visão das coisas por um domínio tão amplo de conhecimentos? Nenhum chega mesmo a conceber a possibilidade de fazê-lo. E se lhe insinuamos que haveria nisso alguma conveniência, a resposta quase infalível é um par de olhos arregalados seguidos de uma desconversa mordaz. Estudo sério é para professores, e mesmo assim, olhe lá, moderação nisso, nada além do exigido pelo currículo. Literato brasileiro que se preza tão esforço intelectual na conta de pedantismo reacionário e, segundo afirmam deles com orgulho, escreve com o baixo ventre. Coisas sérias. Bravo, julho de 1998. Se algumas décadas atrás o governo brasileiro resolvesse homenagear a cultura francesa e convidasse para representá-la François Sagan em vez de André Malraux, Fernandel em vez de François Mauriac, Edith Piaf em vez de Raymond Aron, os franceses julgariam a coisa uma piada e o general Charles de Gaulle, se nunca tivesse dito que o Brasil não é um país sério, como de fato parece que jamais o disse, veria aí uma boa ocasião para dizê-lo. No entanto, nós brasileiros levamos perfeitamente a sério o Salão do Livro em Paris, quando ele homenageia a nossa cultura literária nas pessoas dos senhores Chico Buarque, Frei Beto, Paulo Coelho, Fernando Gabeira, Zueni Ventura, Luiz Fernando Veríssimo e outros de calibre igual ou menor. Ninguém negará que essas criaturas representam, de algum modo, a cultura brasileira. Mas de qual modo, precisamente? Para ser representativo da cultura de um país e de um momento, o escritor tem de atender às 3 condições óbvias. Primeira, tem de ser ótimo, tem de expressar o melhor e o mais alto de que a sua nação é capaz, tem de ter algo de valor ao mundo em nome do seu país. Segunda, tem de ser atual, isto é, atuante. Tem de estar up to date, seja pelas obras, seja pelos atos. Terceira, tem de ser influente, ser poderoso, ser muito lido e muito falado. Dos 37 escritores brasileiros da lista de homenageados do Salão de Paris, 3, e somente 3, atendem a essas condições. Carlos Heitor Coni, João Ubaldo Ribeiro e Antônio Linto. Todos os outros falham a uma, a duas ou a três, as 3. Alguns deles são ótimos, mas inatuais. A falta de atualidade é, dos males, o menor. Tira a representatividade de um escritor sem diminuir em nada os seus méritos. Jorge Amado e Raquel de Queiroz, por mais que tenham escrito coisas boas depois, nunca deixarão de ser o modernismo nordestino. Estão cravados nesse lugar do tempo. É um lugar honroso, mais honroso da nossa literatura, mas não é o lugar onde estamos hoje. Lídia Fagundes Telles é maravilhosa, porém o melhor que fez já tem 2 décadas. Milor Fernandes jamais decaiu, mas ninguém dirá que nos últimos 20 anos fez coisa mais digna de destaque do que Um Elefante no Caos ou Liberdade, Liberdade. Geraldo Melo Mourão é um gênio assombroso, mas há tempos ninguém ouve falar de suas obras. Quem dirá que Antônio Torres não é grande? É sim, mas não cresceu na última década. Sua fama e sua melhor produção estão indissoluvelmente associados aos anos tenebrosos da ditadura. O mesmo deve ser dito de Plínio Marcos. Há mais 2 ou 3 nessa categoria, mas não tendo a lista diante dos olhos, fala apenas do que conserva na memória. Por justo que seja homenageá-los, sua escolha jamais seria prioritária no evento destinado a apresentar a um povo estrangeiro a cultura brasileira de hoje. Há um segundo grupo, o daqueles que são ótimos e atuais, mas não influem em nada, porque ninguém os leu. São uma possibilidade, uma esperança. Tenho a esperança de que Adriana Spínola venha a ser o Brasil de amanhã, quando Língua, Mar e Táxi, como merecem, forem lidos em todas as escolas. No Brasil de hoje, é uma glória literária em estado de hipótese. Dizer que nos representa é fazer um discurso de posse antes de inscrever a candidatura. O terceiro grupo é o dos escritores que são apenas atuais sem serem influentes ou ótimos. Fizeram recentemente coisas que não tiveram a menor repercussão e que por coincidência também não valiam nada. Sua presença na lista é um enigma insondável. Não citarei nomes. Não Hagel não, Delor, Maguarda e Passa. A ala mais interessante é a dos que são influentes e atuais apenas. Especializaram-se, aliás, em selo e não fariam o mínimo esforço para se tornar também ótimos, seja porque ignoram que raio de coisa é isso, seja porque imaginam que consiste em ser exatamente aquilo que são. Por inacreditável que pareça, esses constituem o grosso da lista, traduzem, portanto, a essência do critério que inspirou a seleção. São precisamente aqueles que citei no começo deste artigo, e mais uma dezena de outros de idêntico teor intelectual. É pela análise dos motivos de sua escolha que descobriremos o que o Salão do Livro de Paris pensa do Brasil. Não se pode dizer, repito, que esses nomes não representam a cultura nacional. Representam-na, porém, não no sentido eminente em que a representaram Machado de Assis e Villa-Lobos, Gilberto Freire e Portinari, ou no sentido em que representam hoje, e atendendo às 3 condições, Ariano Suassuna, Bruno Tolentino, Ferreira Goulart, Wilson Martins, Roberto Mangabeira, Unger,
Miguel Reale, Meira Pena, Amaral Vieira, Edino Krieger e outros que como esses não entram na lista. Aqueles escolhidos não representam o gênio brasileiro, mas sim apenas a atualidade brasileira, aquilo de que todos falam no dia a dia. Numa palavra, representa a nossa cultura no sentido antropológico do termo, gostos e hábitos do povo, precisamente aquele sentido no qual estaria mais que justificada a escolha de Fernandel, Edith Piaf e François Sagan como representantes da França. Ora, o que define o ponto de vista antropológico é a abstenção de juízo de valor. Para o antropólogo, o canibalismo ou o controle da natalidade pelo estrangulamento dos recém-nascidos são meros fatos, dados culturais. Como amostras de cultura valem tanto quanto a Catedral de Chartres, as obras completas de Pascal ou o Alto Sacrifício de Joana d'Arc. Do mesmo modo, Frei Beto ou Paulo Coelho não são valores brasileiros, são fatos e têm uma altíssima relevância antropológica. Não podemos negar que aconteceram, embora haja quem o lamente. O ponto de vista antropológico pressupõe no observador uma neutralidade, um distanciamento que dificilmente ele poderia ou desejaria sentir ante sua própria cultura. Malinowski nas ilhas Trobriand ou Ruth Benedict, entre os índios do Novo México, podiam olhar as coisas de longe, porque tinham vindo de longe e sabiam que iam voltar para longe, para o lugar onde estavam as coisas amadas e odiadas, as coisas verdadeiramente importantes e valiosas, as coisas que exigem decisões e compromissos. Comparada com as exigências concretas da vida, a cultura que um antropólogo estuda é um modelo funcional ou estrutural, uma cultura de brinquedo desmontável e inofensiva. Quem se coloca desse ponto de vista, geralmente, não pretende adotar para si nenhum dos valores da cultura estudada, mas confortavelmente instalado nos valores da própria cultura, quer apenas observar com isenção de entomologista uns tipos exóticos que usam osso atravessado no nariz e comem criancinhas. Ninguém olha uma cultura com tamanha frieza quando pretende aprender com ela, isto é, incorporá-la, moldar por ela valores, hábitos, critérios e decisões pessoais, muito menos nacionais. Essa é a diferença que existe no francês quando estuda tribos nigerianas e quando lê Goethe ou Hegel, Shakespeare ou Leopardi. Ele aprende em ambos os casos, mas a diferença é a mesma que há entre um objeto de estudo e o professor que o ensina. O objeto é passivo e inerme ante o estudante. O professor ou mestre, ao contrário, ensina, dirige e molda. O interesse por uma cultura não é o mesmo conforme se trate para o observador de uma cultura objeto ou de uma cultura mestra. Se o Salão do Livro de Paris houvesse escolhido para representar o Brasil um Suassuna, um Tolentino, um Mangabeira, um Miguel Reale, haveria motivo para supor que a França, a orgulhosa França, consentira em aprender com brasileiros que têm algo ali a ensinar. Como escolheu predominantemente aquelas pessoas que mencionei, torna-se claro que ela deseja aprender sobre nós, mas não de nós. Não nos quer como professores, mas como objetos de estudo. Como objetos de estudo, os escolhidos foram sem dúvida bem escolhidos. O Sr. Chico Buarque é pelo menos tão significativo antropologicamente quanto um exemplar de Notícias Populares, as práticas orçamentárias do Congresso Nacional, o time do Corinthians ou a banheira do Gugu. Não sou eu quem há de dizer que a França não é um país sério. Um país que, para realizar ideias de filosofias, faz rolar 1 milhão de cabeças é mais que sério, é mortalmente sério. Ora, como se vê por esse mesmo exemplo, as atitudes das pessoas sérias têm consequências mais letais que as de pessoas frívolas. Logo, se a França julga que a cultura brasileira deve ser encarada sobretudo como um objeto, um dado antropológico em que as considerações de valor não têm importância, muito provavelmente sua visão do Brasil será levada a sério, adotada e copiada pelos brasileiros mesmos, para os quais a cultura francesa é mestra e não objeto. Para seguirmos o que nossa mestra nos ensina sobre nós mesmos, haveremos de nos abster de qualquer julgamento de valor sobre as nossas produções culturais e, com isenção antropológica, não distinguiremos mais entre Chico Buarque e Bruno Tolentino, entre Frei Beto e Mangabeira Unger, entre Zuenir Ventura e Miguel Reale. E aí é que as coisas começarão a ficar bem mais sérias. Conversa sobre estilo. Resposta a e-mail do leitor LB. De 28 de abril de 2000, publicada em olavodecarvalho.org. Prezado amigo, muito obrigado pela sua mensagem e pela maneira gentil com que se refere a meus escritos, malgrado a perplexidade que lhe causam. Essa perplexidade é natural, porém se atenuaria bastante se, em vez de medi-los pelo padrão dos escritores citados em sua carta, você os aferisse pelos meus modelos. A obra de um escritor, afinal, deve ser avaliada pelo que ele está tentando fazer, não pelo que os outros, com ou sem razão, acham que deveria fazer. Meus mestres de estilo, para a parte polêmica de meus escritos, foram Tertuliano, São Bernardo de Clairvaux, William Hazlitt, Leon Bloy, Georges Bernanos e Camilo Castelo Branco. São autores muito pouco frequentados pela nossa intelectualidade acadêmica, a qual, por falta de repertório, explora seus modelos no jornalismo da moda, impondo assim, pela repetição fácil, um padrão de polidez fingida que acaba por passar como um único modo elegante e aceitável de escrever.
São Bernardo, pregando do alto do púlpito, uma situação de discurso que me permite considerar um tanto mais solene do que um bate-boca entre acadêmicos, dizia: os pregadores esforçados são como os bois que puxam o arado. Os preguiçosos vêm atrás e comem a bosta dos bois. O doutor Antônio Cândido, que é homem fino, jamais escreveria uma coisa dessas. Por isso mesmo, São Bernardo converteu multidões, enquanto o doutor Antônio Cândido só consegue nos mostrar o quanto é chique ter uma alma vacilante. Não é de espantar que, contrastado ao modelo pó de arroz, o estilo de qualquer um que escreva desde a medida de sua pessoa deva parecer truculento. No entanto, esta palavra, que já se tornou um chavão entre meus desafetos acadêmicos para qualificar meus escritos, e que não sem certo automatismo você emprega com o mesmo fim, é obviamente inadequado ao objeto que busca circunscrever, e denota em quem a usa, não me leve a mal, apenas a falta de domínio do vocabulário. Um escrito não pode ser truculento, sem um certo pathos emocional que falta completamente às produções deste jocoso e pedagógico escriba. O que essas criaturas querem dizer, no fundo, é que tais escritos as assustam, mas como não ficam bem confessar temor ante a simples demonstração de verdades óbvias, recorrem ao clássico expediente dos covardes orgulhosos, que é medir a periculosidade da ameaça pelo tamanho do pavor que lhes infunde, em vez de graduar este por aquela como o fazem as almas dotadas de uma quota normal de valentia e serenidade. Nessa ótica torta e subjetivista, não há meio de distinguir entre a contundência de uma prova e a truculência do puro insulto. Não podendo refutar a primeira, fingem-se de alvos do segundo, transferindo a discussão da esfera dos fatos para das boas maneiras, onde se sentem mais a salvo. Dizer que pessoas capazes de recorrer a esse tipo de subterfúgio são intelectuais dignos de respeito, caro amigo, é ter uma concepção bem mesquinha do que seja intelectualidade, dignidade e respeito. Se fosse preciso definir com poucas palavras a maneira que adoto nos meus escritos jornalísticos, pois há outros que requerem outras artes, eu diria que são antes desconfortáveis ou inquietantes na medida em que mesclam às vezes na mesma frase estilos e tons diversos, passando com a maior cerimônia da fala nobre e solene dos juristas antigos ao deboche grosso dos humoristas populares e sambistas, da melodia sutil ao estridor das dissonâncias bárbaras, coisa que aprendi com meu amado e idolatrado Heitor Villa-Lobos, ou fazendo 1001 outros arranjos que os doutores cândidos jamais fariam e que faço no preciso intuito de habituar o leitor ao duplo jogo da fala e das coisas, em cuja apreensão intuitiva reside metade não menos da arte de aprender. De um lado, a fala é o caminho para a verdade, deve simbolizar no seu corpo mesmo os movimentos da mente que se interroga entre luzes e sombras, movimentos que não são jamais lineares como a demonstração lógica que ex post facto recapitula e celebra a consistência dos resultados obtidos. De outro lado, a verdade não se identifica jamais por completo com a fórmula verbal que a veicula, e o escritor, tendo sempre de deixar a parte final do serviço a cargo dos dons intuitivos do leitor, deve preparar bem o terreno para um lance decisivo, seja por meio daquelas longas oposições dialéticas que afiam a lâmina da inteligência, seja quando não há espaço para isso, como nos artigos de jornal, por meio de paradoxos verbais que de maneira compactada e simbólica façam a mesma coisa. Explica essa técnica na apostila Debates e Provas. Eis como no exíguo espaço do mais desprezível dos gêneros literários se pode deixar em nuce um leque de demonstrações latentes e insinuadas, fazendo da crônica jornalística, em vez da opinião solta que habitualmente é, o prefácio ou resumo de aulas e tratados, de modo que pelo simples ruído longínquo das máquinas que se aproximam, o adversário precinta o exército de tratores que passaria em cima de suas pobres objeções se ele tivesse, como geralmente não tem, a coragem de publicá-las. E eis a raiz da falsa, ou em certos casos, fingida impressão de truculência. O leitor pega em flagrante delito de falsa consciência já se sente de antemão esmagado, e não sabendo bem explicar a si mesmo as razões de seu desconforto, pois no primeiro instante a apreensão das provas implícitas é apenas semiconsciente, busca um alívio postiço apegando-se à primeira palavra mágica que lhe pareça ter o poder de xingando o farmacêutico, neutralizar o efeito do remédio. Mas, coitado, quando o sujeito se entrega a esse impotente arremedo de exorcismo, é o meu feitiço que já está operando dentro da sua alma, forçando-a a assimilar aos poucos a verdade que rejeitaram no primeiro impacto. Muito poucos, quando se completa o processo, têm unidade de consciência bastante para recordar como começou. Daí que aqueles que mais bufam de indignação ou se contorcem caretas de afetado desprezo ante meus inscritos sejam os primeiros a repeti-los com outras e bem mal disfarçadinhas palavras meses ou anos depois. Isso já se tornou rotina. Na verdade, não me ofende que, para aceitar o que aprenderam comigo, tenham de atribuí-lo a si mesmos. Um professor nada poderia ensinar se não fizesse alguma concessão ao orgulho pueril dos alunos mais bobos. Eis também como, pela simples variação do estilo, se pode habituar o leitor de boa vontade a aceitar a verdade independentemente da expressão verbal que a reveste, com a condição de que tenha imaginação bastante para saber que a escolha de um estilo pode ter razões que a etiqueta desconhece.
É só tomando um estereótipo vigente como medida e padrão que se pode tentar caracterizar o meu estilo mediante o apelo a chavões como agressivo, desrespeitoso, etc. Categorias que se aplicam antes ao julgamento de trabalhos de classe em escolas primárias do que uma conversa sobre literatura séria, onde as exigências da polidez banal devem ceder lugar a considerações mais altas. Se há de fato critérios em que minha escrita jamais aspirou a enquadrar-se, são aquelas da literatice bem educadinha que nos anos 1950 as nossas letras pareciam ter definitivamente superado graças à truculência de autores como José Lins do Rego, Jorge Amado e Nelson Rodrigues, e que hoje volta a imperar com toda a força dos mandamentos politicamente corretos, chamando a polícia quando o escritor simplesmente transpõe para o gênero ensaístico e filosófico a liberdade de estilo já consolidada na literatura de ficção. E se algo poderia me deprimir a ponto de fazer naufragar o respeito que sinto por mim mesmo enquanto escritor, seria constatar no meu jeito de escrever alguma semelhança, mesmo remoto, com aquilo que nos manuais de redação jornalística e nas rodas do esquerdismo chique, especialmente uspiano, se tem na conta do bom tom. Vá de retro, Satana. O bom tom, caro amigo, é péssimo juízo literário. Foi o apego ao bom tom que fez Voltaire tapar suas delicadas narinas ante a truculência das peças de Shakespeare, predizendo que muito em breve seriam esquecidas pelo público. Note de passagem que o termo truculência não é totalmente descabido para descrever títulos andrônicos, por exemplo, e que as regras de polidez literária em que Voltaire se escudava para proferir esse julgamento eram genuínos padrões de elegância enobrecidos por uma venerável tradição literária. Leia, por exemplo, Buffon, e não aquele receituário de inibições e macaquice que faz às vezes de elegância entre os tonton macoute do jornalismo nacional, pois nem assim Voltaire acertou. Já outros pontos da sua carta não necessitam dessas explicações para ser respondidos, porque repousam em simples erros de observação. Por exemplo, sua pergunta sobre o uso da palavra peido para qualificar certas declarações de Dona Marilena Chauí não seria uma maneira muito pouco polida de iniciar o debate. A resposta é, seria sim, mas no caso eu não estava iniciando nada, e sim respondendo a um insulto. Essa senhora, confessando nada conhecer da minha obra e de minha pessoa, me havia qualificado de cafajeste. Ninguém apela a tão pesado adjetivo sem ser movido pela raiva. E se responde a esse hidrófobo insulto com o meu cálculo do valor relativo dos peidos humanos e símios, quem saiba ler com a sensibilidade há de notar que, em vez de dar o troco na mesma moeda, oponho a fúria histérica de minha atacante um imperturbável senso de humor. Nesse e nos casos análogos, quem quer que me chame de raivoso está apenas projetando sobre os meus escritos a reação mórbida que eles suscitam nas pessoas de maus bofes. Na verdade, no caso, não havia debate nenhum. Se houvesse, teria começado com o meu escrito. Lógica da mistificação, ou o chicote da tiazinha, o qual demonstrava, mediante rigorosa análise de texto, o caráter mistificatório de certas exposições de Dona Marilena. Em vez de responder ou corrigir-se, Dona Marilena preferiu dizer que não me conhecia e, no mesmo ato, provar por sua explosão de raiva que me conhecia perfeitamente bem. Quanto aos senhores Carlos Nelson Coutinho, Luiz Sérgio Henriques e Marco Aurélio Nogueira, nem é certo dizer que enquanto intelectuais sejam dignos do maior respeito, nem que sua postura democrática já ficou provada. Nenhum gramsciano pode ser digno de respeito na esfera intelectual, desde que o próprio Gramsci reduza a atividade intelectual à propaganda revolucionária e quem se presta a isso rebaixa a inteligência em geral e a sua em particular ao mais infame dos papéis. Ideologia é prostituição da inteligência. Poses autodignificantes e badalação na mídia não mudam isso em nada. E não há postura democrática nenhuma em pessoas que, reunindo-se às dezenas para fazer a beatificação coletiva do seu ídolo pela internet, se furtam ao debate quando desafiados por um oponente solitário e ainda fazem trejeitos de dignidade ofendida quando ele lhes propõe uma simples troca de links entre as respectivas homepages, que é a coisa mais democrática do mundo. Democrático sou eu, mesmo não retribuído, coloquei na minha página um link para a deles. Não, meu amigo, não se iluda com a fala mansa daqueles que dominam o meio acadêmico e o subjugam a ambições políticas. Eles podem falar manso porque sua fala não é a expressão de sua realidade pessoal e sim disfarce para encobri-la. O professor Antônio Cândido, enquanto falava manso em público, não deixava de conspirar em petit comité para sufocar a voz de seus desafetos na tribuna uspiana. Parafraseando Theodore Roosevelt, o lema dessa gente é Speak softly and carry a big stick. É verdade que Antônio Cândido foi educadíssimo ao discutir com Miguel Reale na imprensa. Mas para que ser grosseiro com o adversário quando se pode boicotá-lo pelas costas e ainda fazer bonito aos olhos da multidão? Muita gente se deixou, no caso, iludir pela aparência. Parece que você também. Em contraste com a máscara democrática das palavras a encobrir o autoritarismo das ações, Miguel Reale sempre foi duro ao falar dos esquerdistas, porém lhes manteve inalteravelmente aberta. Ao longo de 40 anos, a tribuna da sua revista brasileira de filosofia, certamente a única dentre as grandes revistas de cultura do Brasil que soube merecer por inteiro o qualificativo de pluralista. Mais absurdo ainda é que, ao enaltecer
tratamento polido que o professor Cândido deu ao seu adversário, você ainda insinue que isso foi até demasiada honra para alguém que carregava o ranço autoritário de Miguel Reale. É isso que chama raciocinar por estereótipos da mídia, sem levar na mínima conta a realidade dos fatos. O único ranço autoritário que se pode atribuir a Miguel Reale é a sua participação juvenil no integralismo, um movimento que, por mais imbecil que nos pareça, hoje sempre agiu de maneira honrada e conservou as mãos limpas de qualquer cumplicidade em ações tirânicas, tendo sido antes vítima de repressão brutal e tendo partido deles, aliás, o primeiro protesto brasileiro contra a perseguição aos judeus na Alemanha. Não é vergonha nenhuma ter sido integralista, vergonha é ter sido comunista, vergonha é ter pertencido a um movimento que, após sofrer sob a ditadura Vargas perseguições idênticas às que sofreram os integralistas, ainda teve o descaramento de se tornar cúmplice de seu próprio algoz. Eu, pelo menos, me envergonho do meu passado comunista e contra o integralismo nada tenho a alegar, exceto o pecado de babaquice. Quanto à participação de Reale no movimento de 1964, leia, investigue, estude os atos dele como secretário da Justiça em São Paulo ou como reitor da USP, bem como as contribuições dele à legislação federal, e diga onde, como, quando esse homem atentou contra alguma das liberdades democráticas fundamentais. Ranço autoritário é um chavão de fácil efeito e que muita gente recorre quando não tem nada a dizer contra personagens que lhe desagradam. Por fim, devo dizer que sua objeção quanto às provas em filosofia e em ciências humanas é apenas a repetição ingênua de outro chavão. Muitas coisas foram provadas positivamente ao longo de 24 séculos de filosofia, porém mais numerosas ainda são as cabeças que as desconhecem e as bocas que repetem o que elas dizem. Se deixa essa discussão para outra ocasião e lugar, é porque nesta mesma homepage você encontrará lugares e ocasiões bastantes para comprovar o que digo. Com meus melhores votos, Olavo de Carvalho.